Salve galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem mais uma vez. Bem-vindos aqui à bagunça, meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, pessoal, vamos fechar o capítulo 15 da Era dos Extremos. Capítulo esse que fala que entre os anos 70 e 80 o mundo assim viveu uma onda de revoluções, né? E também mudanças políticas que afetaram vários continentes, várias partes do mundo. O vídeo passado eu estava falando bastante sobre essas revoluções. Em Portugal, gente, a ditadura assim, caiu e abriu caminho para poder ter a independência, né, das colônias africanas, né? Só que logo acabaram surgindo as guerras civis por nesses locais, né? Na Ásia, o Vietnã e o Camboja, eles mostraram força, né? E também as tragédias do comunismo, enquanto no Oriente Médio a Revolução Iraniana, né, acabou trazendo o islamismo como uma força política. Também teve, né, na América Latina as guerrilhas, né, e as revoltas que desafiaram os Estados Unidos. No final do século, a queda do Muro de Berlim, né, e a Intifada Palestina, elas mostraram que as massas assim, elas estavam voltando a ter um papel mais importante, né, mesmo dentro de um cenário de bastante instabilidade política. Dinâmica aqui do trabalho é muito simples, cara. O resumo vai ficar na tela e eu vou fazer um trabalho em cima desse resumo com vocês. Se vocês têm interesse nas demais coleções, não, desculpa, nos demais livros dessa coleção do Robson, tem playlists aqui no canal, eu vou deixar aí no card durante o decorrer do vídeo para vocês poderem dar uma conferida. Também tem uma playlist de questões resolvidas que sempre que eu posso eu vou alimentando, beleza? Bom, apresentações feitas, deixa eu começar aqui a leitura, pessoal, para a gente poder fechar esse capítulo 15. O que acontece? Nos anos de 1970, o sonho capitalista começou a se desfazer, né? E o mundo passou a enfrentar uma série de crises econômicas e também sociais. Esse contexto, gente, ele ajudou a inspirar novas revoluções, novos movimentos de mudança, principalmente nos países do terceiro mundo. Quais são as regiões do terceiro mundo? Falei pra caramba no último vídeo, que era pra guardar África, Ásia e América Latina. Essas três regiões assim tinham sofrido bastante com o colonialismo, né? E até mesmo alguns países da própria Europa. Em Portugal, o mais longo regime autoritário da Europa Ocidental, ele caiu em 1974, né, com um golpe chamado Revolução dos Cravos. Legal dar uma olhada mais a fundo. E esse movimento ele foi impulsionado pelo descontentamento com as guerras coloniais na África, né, onde os líderes como Amílcar Cabral eles estavam lutando pela independência da Guiné-Bissau. No ano seguinte, Portugal começou assim a soltar o controle sobre as colônias africanas, né? Isso acabou levando à independência, por exemplo, de Moçambique e de Angola, né? Só que depois da independência, esses países acabaram enfrentando problemas assim bem sérios, né? Como, por exemplo, as guerras civis, né? Que acabaram somente piorando o envolvimento com o envolvimento de outras nações. Além de Portugal, gente, outros países do sul da Europa, eles assim também abandonaram as ditaduras e iniciaram processos democráticos, né? Grécia e Espanha, que tinham assim, governos autoritários, eles acabaram também passando por essas transições, né? Essa onda de mudança, ela representou assim o fechamento de um ciclo de regimes autoritários na Europa, né? Que vinha assim desde a época do fascismo, né? Também do nazismo, da Segunda Guerra, no modo geral. Na África, várias mudanças e revoluções nos governos eles foram impulsionados, gente, tanto por ideias socialistas quanto por lealdades às tribos locais, né? Exemplo, na Etiópia, em 74, o imperador ele foi derrubado e uma junta militar apoiada pela União Soviética assumiu o poder com uma visão socialista, né? Outros países, como o Benin, Madagascar, né, também o Congo, eles também se declararam repúblicas populares, né, tentando seguir o socialismo, né, pelo menos na teoria, né. Na Rodésia do Sul, que depois virou Zimbábue, a luta entre movimentos guerrilheiros ele pressionou e também levou o país à independência em 1980. Apesar das intenções assim de implementar o marxismo-leninismo, né, que é uma versão do socialismo, essas ideias assim, elas não se encaixaram muito bem
nas realidades africanas, né? As lealdades tribais e as divisões internas, elas ainda eram muito fortes, né? E elas foram inclusive usadas pelos imperialistas, né, para poder enfraquecer esses novos governos, né? Como aconteceu em Angola, como diz aqui no exemplo, né, onde as diferenças internas, elas foram assim bastante exploradas para poder gerar conflitos e desestabilizar o regime socialista. Na Ásia, quando os Estados Unidos saíram do Vietnã, o comunismo ele ganhou bastante força na região, né? Com isso, o Vietnã, o Laos e também o Camboja, eles passaram a ser governados por regimes comunistas, né? Só que o regime do Khmer Vermelho, né, liderado pelo Pol Pot no Camboja, gente, esse aí o bicho pegou, né? Ele se destacou porque pela brutalidade, cara. Eles acabaram assim exterminando grande parte da população do país. Isso é um absurdo, mas foi isso aí mesmo, né? Isso foi uma coisa tão extrema que em 78 o Vietnã decidiu invadir o Camboja para derrubar o Pol Pot. Dá uma olhada mais a fundo nesse regime aí do Camboja, que é bem interessante, né? Só que o curioso é que, assim, apesar de tudo isso, o Pol Pot ele ainda recebeu apoio, gente, de alguns países que eram contra a União Soviética. E esse detalhe, sim, ele mostra bem como que a Guerra Fria era cheia de contradições, cheia de alianças, né? Tudo voltado para proteger os interesses das potências. Mesmo depois assim que os movimentos revolucionários, né, movimentos clássicos revolucionários, eles perderam a força, né, o mundo continuou vivendo conflitos, continuou vivendo mudanças políticas, né, que mexeram nas alianças e também bastante dos equilíbrios de poder. No final dos anos 70 surgiram vários movimentos revolucionários na América Latina e também no Caribe, que eles desafiaram a influência dos Estados Unidos, né, nessas regiões. Tem aqui os exemplos da Revolução Nicaragüense, de 1979, as guerrilhas em El Salvador e também a revolta em Granada. Legal dar uma olhada nessas revoltas, né? Esses movimentos, assim, eles não conseguiram derrubar totalmente o poder dos Estados Unidos, né? Só que deixaram os Estados Unidos bastante preocupados, né? Principalmente durante o governo do Ronald Reagan. O interessante, galera, é que, assim, muitos desses movimentos, eles foram apoiados por religiosos católicos, né? Que eles adotaram as ideias marxistas. Esses religiosos, eles eram influenciados, gente, anota aí, que agora é importante, pela teologia da libertação. A teologia da libertação, ela pregava que a igreja, assim, ela deveria lutar pelos pobres e pelos oprimidos. É legal ter essa informação guardada. Mentalize. E o que aconteceu? Eles começaram a se juntar às insurreições, o que para a esquerda era uma parada totalmente nova, né? Porque normalmente a igreja não se envolvia nessas questões. Embora esses movimentos eles resistissem ao controle dos Estados Unidos, eles não seguiam cegamente a ideologia comunista, né? Mas eles buscavam mais autonomia e justiça social para as regiões no qual eles estavam se envolvendo nos conflitos. Durante esse período, gente, os Estados Unidos eles viam qualquer perda de influência como algo assim que ajudava a União Soviética a crescer, né? E isso deu origem ao que chamaram de Segunda Guerra Fria. Importante ter isso em mente também. O que aconteceu? As tensões elas aumentaram principalmente em alguns lugares, como a África, o Afeganistão, onde a União Soviética, né, com o apoio de Cuba, ajudou outros territórios, como por exemplo a Etiópia e a Angola, né, contra as forças que tinham apoio dos Estados Unidos. A União Soviética, eles viam esses novos países assim, com governos socialistas como aliados importantes para poder combater a presença dos Estados Unidos, né? Tem aqui dois exemplos, né? Lugares muito importantes que eles consideravam, China e o Egito, né? Esses conflitos regionais, eles aumentaram ainda mais a rivalidade entre as superpotências, né? Mesmo que a União Soviética, assim, eles não tivessem um total controle sobre as revoluções, mas a União Soviética tratava essas revoluções como aliados na luta contra a influência do Ocidente no mundo. A Revolução Iraniana de 1979, gente, ela teve assim, um impacto grande pra caramba e também diferente do que acontecia em outros lugares na época. O Shah, o Reza Pahlavi, que estava no poder, ele recebeu a ajuda dos Estados Unidos para poder o quê? Modernizar e industrializar o país rapidamente, né? Porém, isso acabou causando vários
problemas, como desigualdade social, inflação e também assim uma enorme insatisfação popular. O setor agrícola acabou entrando em colapso, o Irã passou a depender de quê? De importações. E muitas pessoas acabaram migrando para cidades grandes, né? Como por exemplo o Teherã. Além disso, gente, as reformas que o Shah propôs, como por exemplo a reforma agrária, melhoria na posição das mulheres, né, acabaram entrando em conflito com o quê? Os valores tradicionais da cultura muçulmana, gente. Esse descontentamento todo acabou gerando assim uma revolução de massa que mudou a política no Oriente Médio, né? Isso mostrou que assim, mesmo que no meio da Guerra Fria, o nacionalismo e principalmente, gente, o desespero das pessoas podia derrubar um regime que estava sendo apoiado pelo Ocidente. O Shah do Irã, que voltou ao poder em 1953, gente, depois de um golpe da CIA, pois é, foi um golpe da CIA que fez o cara voltar ao poder. Ele não tinha quase nenhuma aceitação popular. E a dinastia Pahlavi, que ele liderava, né, era assim, nova, foi criada em 1925, né, pelo pai dele, o Reza Shah, tá? Reza Shah, eu não sei como se pronuncia, tá? Descrito no resumo. E o governo dele usava assim muita repressão para poder controlar os opositores, né? E também os grupos étnicos. Nos anos 60 e 70, gente, os comunistas, nacionalistas e também guerrilheiros, eles sofreram muita perseguição. Mesmo assim, a insatisfação nas cidades crescia, especialmente com o fortalecimento da oposição islâmica, galera. Teve um cara importante, né? O Ruhollah Khomeini, acho que é assim que se pronuncia, tá escrito aqui no resumo, né? Ele estava exilado desde os anos 60. Esse cara liderava esse movimento contra a monarquia e defendia a Revolução Islâmica. As ideias dele se espalharam, né, através de gravações de áudio, acabaram inspirando grandes protestos em 1978. E esses protestos eles se transformaram em conflitos violentos, galera. E, consequentemente, o descontentamento popular acabou levando à saída do Shah em 1979, né? Foi o que eu acabei de falar. Se o descontentamento popular e o desespero batesse na porta, a galera se revoltasse, era possível derrubar um governo enfraquecido com as políticas do Ocidente. A Revolução Iraniana, gente, ela foi algo bem diferente das demais revoluções que rolaram no Ocidente desde 1789, porque ao invés de ser um movimento contra o governo para estabelecer um sistema laico, ou seja, a religião separada da política, sem a religião no poder, como aconteceu sim, em várias outras revoluções europeias, ela foi liderada por um movimento religioso, gente. Ela foi liderada pelo islamismo, né? E foi a primeira vez que uma revolução vitoriosa implantou um governo que era baseado na religião. E não nas ideias de separar religião e política, né? Embora a esquerda iraniana tenha ajudado a derrubar o regime do líder do país, né? O Shah. Quando o novo governo chegou no poder, ele rapidamente se livrou assim dessas forças seculares, ou seja, de quem defendia um Estado mais moderno e sem tanta influência religiosa, né? A surpresa para muita gente ao redor do mundo foi tão grande quanto se a Igreja Católica ela tivesse liderado uma revolução na Europa no século XIX. Né? Comparação é essa, para vocês verem o quão absurdo e o quão impactante foi essa revolução no Irã. A partir dos anos 70, gente, a Revolução Iraniana ela serviu assim como um grande empurrão para poder inspirar movimentos islâmicos e também fundamentalistas em outros países, né? Como por exemplo na Síria, Arábia Saudita, no Egito. Esses lugares aí, os grupos tentaram iniciar revoltas, né? Promover a mudança seguindo o modelo iraniano. Só que, né, mesmo com o crescimento desses movimentos religiosos, a tradição revolucionária secular, né, aquela que não tinha base religiosa, né, e vinha das ideias comunistas e socialistas, não sumiu totalmente, nem mesmo nesses lugares. Essa tradição ela continua assim com muita força, especialmente na América Latina, na África e também, gente, na Índia. Apesar do fim do comunismo na União Soviética ter
diminuído, né, a força desses movimentos. Os partidos comunistas e os grupos de vanguarda, eles ainda estavam ativos, principalmente nos países do terceiro mundo, gente. Isso mostrava que, embora esses movimentos eles tivessem enfraquecido, eles precisassem se adaptar aos novos tempos, né? A herança revolucionária secular ainda existia, seguia viva em várias partes do mundo. No final do século XX, gente, as revoluções mudaram. Antes elas costumavam ser lideradas por pequenos grupos organizados ou até mesmo por golpes militares, né, como aconteceu em vários lugares desde 1917. Mas aí as massas voltaram a fazer história, como na Revolução Iraniana. Acabei de falar sobre ela, né? E nos protestos na Alemanha Oriental, que derrubou o Muro de Berlim. Gente, essa mobilização das massas, assim, ela foi muito ajudada pelas tecnologias modernas da época. Televisão, gravadores e etc, né? Que espalhavam as ideias e as notícias muito rápido. E isso fez com que até problemas que estavam bastante distantes, eles conseguiam chegar aos ouvidos e aos olhos de todo mundo. Por outro lado, os grupos menores e mais violentos, né, como o IRA, o ETA, eles começaram a agir mais usando armas que estavam mais fáceis de se conseguir, né? Só que mesmo com esse barulho todo, gente, esses grupos eles acabaram não conseguindo trazer mudanças políticas muito importantes, não. Mobilizações em massa são quando muita gente se junta para poder lutar por alguma coisa, geralmente contra governos, né? Algumas ocupações, por exemplo, na Palestina, em 1987, os palestinos eles se rebelaram contra a ocupação israelense. Esse pau continua quebrando aí até hoje. Na Romênia, o povo se uniu para poder derrubar o ditador, o Ceausescu, acho que é assim que se pronuncia, Ceausescu, tá descrito no resumo. Só que assim, essas mobilizações elas nem sempre conseguem derrubar os regimes sozinhos. Muitas vezes os governos, gente, eles respondem com violência, né? Como, por exemplo, no massacre na Praça Tiananmen, na China, em 1989, onde os protestos assim, eles foram esmagados de forma brutal, através da violência mesmo, né? Mesmo assim, gente, essas revoltas, elas mostram que os governos estavam perdendo apoio, né? No Irã, falei bastante aqui sobre a Revolução Iraniana. O exército e a polícia, gente, se recusaram a atacar os manifestantes e ajudaram a derrubar o regime. Na Europa Oriental, muitos regimes caíram porque eles não tinham mais o apoio da União Soviética para poder sustentar. A coisa estava ficando complicada. O poder das massas, gente, só funciona de verdade quando tem assim uma boa liderança e uma boa estratégia encabeçando o movimento. Mais uma vez, o exemplo do Irã, né? Os protestos contra o regime, eles só viraram uma revolução porque milhões de pessoas se envolveram e elas estavam bastante alinhadas, né? Antes disso, casos como, por exemplo, do Partido do Congresso na Índia, que lutava contra os britânicos, né? Ou as manifestações em apoio ao Perón, que do lado na Argentina, né? Mostraram que não basta ter um monte de gente nas ruas, elas precisam sim estar bem organizadas, bem alinhadas. É preciso que as condições certas estejam lá para que o movimento tenha um impacto de verdade. E o século XX deixou claro que para transformar as demandas do povo em reais mudanças, gente, a ação coletiva precisa ser bem organizada e, se bem organizada, ela faz toda a diferença. Nas últimas décadas do século XX, muitas pessoas elas começaram a perder a confiança nos sistemas políticos tradicionais, como os partidos e os governos que já existiam, né? Isso ficou bem claro em protestos e movimentos populares que aconteciam até em países com democracias mais consolidadas, como por exemplo na Itália nos anos 90, né? Que teve uma grande crise política, né? Junto a isso, gente, começaram a surgir novos partidos que não estavam ligados aos partidos antigos, né? Mostrou que as pessoas queriam realmente algo diferente, queriam uma mudança, um salto na forma de se governar. Além disso, as cidades, principalmente nos países do terceiro mundo, galera, começaram a ganhar mais
importância. A urbanização fez com que as cidades se tornassem centros de poder e também centros de resistência, né? Superando a influência das áreas rurais, que antes eram os grandes centros de resistência. Por exemplo, o Afeganistão, mesmo depois que os soviéticos terem saído de lá, né, o regime conseguiu se manter no poder porque ele ainda controlava a capital. O mesmo aconteceu no Iraque, onde o Saddam Hussein, vocês já devem ter ouvido falar desse nome, ele conseguiu manter o controle de Bagdá, apesar das rebeliões em outras partes do país. Então, ou seja, a urbanização estava sendo muito importante para definir os centros de poder e os de resistência, né? Também no século XX a gente teve várias revoluções muito importantes que aconteceram em espécies de ondas, entre aspas, né? Como as grandes mudanças em alguns lugares. Mas ainda hoje é difícil assim, prever quando ou onde novas revoluções podem acontecer. Mesmo assim, que muitos governos eles tenham caído e mudanças violentas tenham acontecido, não dá para garantir que esses movimentos vão trazer transformações que durem ou sejam bem-sucedidas a médio ou longo prazo, né? Com o tempo, a ideia de uma grande crise revolucionária ela foi substituída por um mundo em que muitas pessoas rejeitam as antigas formas de governo e têm desconfiança das organizações tradicionais. A galera estava começando a despertar para todas as falcatruas do sistema, né? Até nos países como, por exemplo, Argélia, África do Sul, onde tinham reais condições para mudança, né? Como, por exemplo, o fim do apartheid, o maior exemplo de mudança nessa região, né? Foi difícil transformar o descontentamento da população em revoluções realmente eficazes. O mundo do terceiro milênio ele ainda enfrentava muita violência política e o aumento de disponibilidade de armas, gente. Teve um exemplo aqui descrito no resumo, né? O ataque a Solingen, na Alemanha, ou Solingen, acho que a pronúncia certa é Solingen, em 1993, mostrou como os atos violentos, gente, muitas vezes movidos por quê? Ódio racial, né? É muito escroto ainda ter espaço para isso, a gente está falando de anos 90, eles se tornaram assim mais comuns, com as pessoas tendo mais fácil acesso ao quê? Às armas. A queda da União Soviética também aumentou a insegurança global, com a possibilidade de até mesmo tráfico de armas, né? E também de tecnologias perigosas, como as tecnologias nucleares, viessem a se espalhar com mais facilidade. E isso fez com que a política mundial, gente, ficasse assim, ainda mais instável, ainda mais violenta, com as mudanças acontecendo de forma intensa, de forma frequente, de forma violenta, né? Mas sem assim ter um rumo certo, indicando que o futuro ele podia ser assim, cheio de transformações realmente imprevisíveis. E assim, pessoal, a gente fecha o resumo do capítulo 15 da Era dos Extremos. Se você curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, faz um comentário maneiro aí, deixei passar alguma coisa, muito provavelmente deixei passar alguma coisa, lembrando que isso aqui é um resumo. Se você tiver alguma leitura complementar, coloca aí também, que faça um resumo, a gente troca uma ideia, informação sempre é importante. Bom, vou ficando por aqui, um forte abraço a todo mundo, bons estudos, próximo vídeo, capítulo 16. Valeu!